Caminhoneiros estão preocupados com a falta de segurança nas rodovias. Santa Casa de Campo Grande elimina respiradores manuais e começa a usar equipamentos eletrônicos no pronto-socorro. Leilão de bens luxuosos confiscados do tráfico de drogas deve render pelo menos 5 milhões de reais. Esses são alguns dos destaques do Guarani de Notícias, que começa agora. Nossa, quase caí. Que bom. Trabalhadores do transporte rodoviário de cargas estão preocupados com assaltos em áreas de descanso ao longo das BRs. Um roubo aconteceu na madrugada dessa quinta-feira. A preocupação é com o número reduzido de policiais, já que muitos teriam sido remanejados para o Rio de Janeiro para dar reforço à segurança das Olimpíadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a situação é inversa e foi Mato Grosso do Sul que recebeu equipes da PRF do norte do país. A Lei Federal de 2012 determina a obrigatoriedade de descanso aos motoristas que trafegam pelas rodovias do país. O tempo máximo ao volante não pode exceder 10 horas diárias, sendo 8 trabalhadas e 2 como horas extras. A cada 4 horas rodadas, o motorista precisa descansar pelo menos 30 minutos. Porém, há muitos profissionais que preferem dirigir até o limite do corpo. Os caminhoneiros reclamam da falta de estrutura nas rodovias. Esse ponto fica às margens da BR-163 e por ali não há nada planejado. O que se percebe que foi apenas um prolongamento da via aberto em meio à pastagem. Nessa quarta-feira, um caminhoneiro acabou assaltado ao estacionar para o descanso. O homem de 31 anos vinha do Paraná. Ele cruzava o estado transportando soja. O motorista resolveu parar na área de descanso que fica às margens da BR-163 quando foi abordado por 2 rapazes. Um deles estava armado e chegou a apontar a arma para o pescoço do motorista. Os bandidos levaram dinheiro e todo o documento pessoal. O Cláudio viaja pelas rodovias do país há mais de 20 anos e conhece de perto a falta de segurança em alguns trechos do Brasil. No final do ano passado, ao parar em um ponto na BR-163, dentro do estado, o motorista acabou rendido por assaltantes e perdeu dinheiro, documentos e aparelhos eletrônicos que levava na cabine. Teria de ter mais policiamento, né? O pessoal não tem policiamento, você não consegue parar à noite, se parar na área de descanso é muito perigoso. Se parar na área de descanso, está pedindo para ser roubado. E daí, o que o senhor tem que fazer para não parar na área de descanso? Não pode, você tem de tocar até onde consegue parar num posto. Quando consegue parar nos postos, né? Com os postos tudo lotado, né? Todos os dias, mais de 12 mil caminhões cruzam a BR-163 em Mato Grosso do Sul. Muitos motoristas preferem utilizar os postos de combustíveis como ponto de parada. Segundo um membro do Sindicato dos Caminhoneiros, o motorista sofre com a falta de segurança nas rodovias e muitos preferem ignorar a lei com medo de assaltos. A falta de segurança nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul nos tem preocupado. O índice de roubos e assaltos a caminhoneiros tem aumentado. A falta de efetivo da PRF presente nas rodovias facilita a ação dos criminosos. A falta de estrutura prevista em contrato da CCR para fiscalizar as rodovias, nas chamadas áreas de descanso, onde de área de descanso só tem o alargamento da rodovia. Nós não temos o mínimo de infraestrutura, não tem água, não tem banheiros, não tem sombra e muito menos segurança. Por isso os assaltos têm aumentado tanto, porque o caminhoneiro vem conduzindo, ele chega um momento que ele está muito cansado, ele precisa parar para descansar. Confiando na fiscalização da polícia, que tem a obrigação de guardar a rodovia, confiando na CCR, que tem obrigação de fiscalizar, ele para. Quando vê, ele é assaltado, perde o patrimônio e muitas vezes até mesmo a vida. Segundo ele, com as Olimpíadas do Rio, o efetivo de policiais rodoviários federais no estado caiu, deixando os motoristas mais vulneráveis. O efetivo já é reduzido, nós não vemos tantos policiais caminhando pela rodovia com as viaturas. E principalmente agora com esse evento, não estamos percebendo a presença ostensiva da polícia. Já a PRF alega que o efetivo do estado foi reforçado. Devido ao evento nacional, 20 policiais dos estados do norte foram convocados para trabalhar na fronteira do país com o Paraguai. Segundo o inspetor Baggio, o número de apreensões de armas e drogas aumentou.
Nós cedemos realmente policiais para o Rio de Janeiro, mas o que tem que se observar também é que algumas medidas para compensar essa perda foram tomadas. Nenhum policial pôde tirar férias ou fazer licença para treinamento nesse período das Olimpíadas. Então só aí eu já tenho um ganho de 20%. Eu recebi também 20 policiais dos estados da região norte com um perfil e um policiamento voltado para a questão de fronteira. Então, dado esse recebimento desse reforço, nós tivemos aí um aumento, né, em todos os indicadores, apreensão de cocaína, maconha, já tivemos 2 armas longas, de duas submetralhadoras apreendidas nesse período. Então, que na verdade há é um incremento da fiscalização no combate ao crime. Então, a população pode ficar tranquila com relação a essa perda desse efetivo, ela não ocorreu no sentido dessas compensações. A Santa Casa começou a usar 20 novos equipamentos de ventilação eletrônica, que já estão sendo usados pelos pacientes da área vermelha do pronto-socorro. Com isso, o maior hospital do estado deixa de ser dependente de respiradores manuais, conhecidos como AMBUs, que exigem manipulação das equipes de enfermagem. Com o respirador eletrônico, a chance de sobrevida dos pacientes que precisam de oxigênio é muito maior. A vida literalmente nas mãos de profissionais de saúde. O drama da área vermelha da Santa Casa de Campo Grande vinha sendo alvo de reportagens e críticas nos últimos meses pela forma com que vários pacientes graves estavam sendo ventilados, ou seja, recebendo oxigênio através deste equipamento manual, o AMBU. O AMBU é um ventilador, né, uma forma de se colocar ar e oxigênio para dentro do pulmão de paciente que está gravemente enfermo, mas de forma manual. Depende da força, da dinâmica feita pelas mãos do profissional. Em geral, um profissional de enfermagem que faz isso, um técnico de enfermagem, um enfermeiro. Então, tu não consegue nunca com o AMBU dar a mesma qualidade que um respirador eletrônico consegue. O volume, a quantidade de oxigênio, a quantidade de oxigênio que sai, de gás carbônico, ou seja, de vários parâmetros que um respirador tem e que o AMBU não tem. Atualmente, a Santa Casa conta com 93 aparelhos respiratórios eletrônicos. 4 que estavam em reserva vieram para o ponto mais crítico da Santa Casa e serão empregadas aqui, no pronto-socorro, em 2 áreas, na vermelha e na verde. Enfermeiros e técnicos de enfermagem estavam se revezando para atender pacientes que deram entrada no maior hospital de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo Grande. No pronto-socorro, o número de pacientes sempre foi maior que a capacidade de atendimento. O que a nossa experiência tem demonstrado é que a forma como esses pacientes são regulados, a forma como eles estão trazidos, muitas vezes de forma irresponsável pelo sistema de saúde para a Santa Casa, pode ser que não dê conta. Agora, hoje o que a gente está fazendo, todos aqueles pacientes que necessitariam de um AMBU estão utilizando um respirador que é o nosso respirador de reserva, o nosso respirador de backup, que os outros respiradores que nós temos nas UTIs precisam ter, por força inclusive de legislação. Hoje, a situação não mudou completamente, mas uma atitude dos diretores da Santa Casa amenizou a situação. Essas 4 máquinas estão sendo utilizadas desde a última sexta-feira e devem assegurar a flexibilidade necessária aos leitos da área de mais risco, a vermelha. A ação que a Santa Casa está fazendo desde aquele evento caótico de 2 ou 3 semanas atrás, onde se teve simultaneamente aqui 8 AMBUs, é o quê? É definir uma outra área, que a gente está chamando de vermelha 2, uma área que a gente espera que seja provisória, e a gente está colocando esses pacientes graves nessa área e descendo, através da central, nossa central de equipamento, descendo os respiradores eletrônicos de backup para substituir o AMBU nesses casos. A adequação foi feita após as imagens de respiração manual de paciente ganhar o Brasil através de reportagens retratando o caos da Santa Casa. Nós queremos aqui praticar uma medicina de qualidade que dê condições ao paciente de se restabelecer em sua saúde, mas com critérios. No próximo bloco, 2 são presos por dupla tentativa de homicídio no bairro José Abrão. E agora com a previsão do tempo para amanhã.